Saravá, meu povo de fé, meu povo de axé, a bênção para quem é de bênção. Eu sou o Pai Maurício, sacerdote do Templo Espiritualista de Umbanda Casa de Caboclo, e sejam bem-vindos a mais um Umbandalizando, espiritualizando a vida humana através das linhas de Umbanda. Hoje o nosso assunto é sobre Ori. Vamos entender o culto a Ori, o que é o Ori que se popularizou nos últimos anos aí por meio da internet, e vamos trazer esse conceito para dentro da linha de Umbanda para a gente entender o que é o tão famoso Ori. Mas antes de irmos para o assunto e rodarmos essa vinheta, já curte, já compartilha, já comenta aqui embaixo para que seu Ori seja positivo. Rode essa vinheta e vamos ao Umbandalizando de hoje. Aure boku sure ajala, hoje shetai ó, olori unche, ero. Bora, meu povo, vamos falar sobre Ori. Ori, ele se popularizou muito nos últimos anos, muito mesmo, até porque antigamente a gente não ouvia com tanta frequência falar sobre Ori. E muita gente me pergunta o que é Ori. Então vamos lá. Quando nós falamos em Ori, né, o nosso orixá primordial, vamos dizer assim, nós estamos falando basicamente da nossa cabeça. Como assim, pai? Nós podemos dizer que nós temos dois Oris. Pai, como assim? Que viagem é essa? Ninguém tem dois Oris. Não de forma literal. Mas quando nós falamos em Ori, nós precisamos entender que nossa cabeça, literalmente a cabeça física, essa cabeça que tem olhos, ouvidos, boca, nariz, isso aqui é um Ori, ok? Então a primeira coisa, minha cabeça física, ela é um Ori, ela é sagrada. Por isso que nós não deixamos nenhuma mãozinha bendita encostar na nossa cabeça, porque ela é sagrada, certo? Ok? Primeira coisa, meu primeiro Ori. O Ori verdadeiro, não que este seja falso, tá? O Ori primordial, vamos dizer assim, é a nossa centelha divina. Ou seja, o que a gente chama de Oriorum, né? Está no Oriorum, o conjunto do Oriorum. É a centelha, aquela partícula divina que foi colocada em você para que você possa experienciar essa vida humana. Então, o Ori, ele é essa partícula divina que permeia todos os seres. E todos esses Oris juntos formam um Ori Orum, a cabeça primordial. Quando nós falamos em Ori, Ori ele tem uma importância tão grande dentro do culto ao orixá que sem o Ori nada se faz. Quando nós falamos a palavra orixá, né, ela já começa com Ori, orixá. Orixá significa luz na cabeça, luz sobre o Ori, o farol do Ori, né? O orixá é o farol do Ori. O Ori, ele carrega tudo aquilo que você veio fazer na experiência terrena. O Ori, ele carrega o seu destino, o seu Ifá, ele carrega a sua consciência, aquilo que você já vivenciou, aquilo que você já experienciou. O Ori, ele é aquilo que te liga com o Uno. É o que te liga com o Olodumare, com o Olorum, com o Zambi. O Ori é o que te faz ser essa individualidade. Por isso que nós cultuamos o Ori. Dentro da Umbanda, o Ori ele é chamado, hoje em dia ele está sendo chamado de Ori, tá? Porque essa palavra adentrou para dentro do culto com uma forma tão grande que a gente não está mais conseguindo desvencilhar. Mas, há algum tempo atrás, nós chamávamos o Ori de coroa mediúnica, né? Vamos cuidar da nossa coroa mediúnica. É a mesma coisa que o Ori. Hoje ele só está sendo utilizado a palavra iorubana para decifrar ou traduzir o que é a coroa mediúnica, tá? O seu Ori, quando o Babá de Alá cria o seu Ori, né, para essa experiência terrena, ele já está colocando toda a predestinação daquilo que você vai passar na Terra. Quando você vai encarnar, você passa pela casa de Babá de Alá para escolher o seu Ori, né? Você não vai escolher o Ori daquilo que a tua experiência não vai propiciar o teu crescimento.
Quando nós falamos em Ori, nessa divindade, ela precisa ser a primeira a ser reverenciada. Sem Ori não há o orixá. Então eu não posso reverenciar o orixá se eu não reverencio o meu Ori. Compreendem isso? Agora vem o X de toda a questão. Como que eu vou falar isso para vocês? Existe oferenda para Ori? Existe. Existe ritual para Ori? Existe. Na Umbanda existe? Existe. No Candomblé existe? Existe. No Candomblé é chamado de Bori ou Ebori, né? Ebó-Ori. Dar oferenda ao Ori. Na Umbanda nós temos o Amaci, que é o fortalecimento ao Ori. Inclusive nós vamos ter Amaci na sexta-feira para cultuarmos o nosso Ori, pessoal. O Ori, ele é tão importante que se você não louvar ele, não tem por que louvar o orixá. Existe um ditado dentro da religião iorubana que diz que se o teu Ori não te abençoar, orixá nenhum vai te abençoar. Se o teu Ori não permitir, não há bênção que o Exu faça, que o caboclo faça, que o orixá faça, que vai acontecer. Porque o seu Ori precisa permitir. Pai, mas qual é a melhor oferenda para Ori? Cultuar Ori. Somente. Eu posso dizer que você pode tomar ebó uma vez no ano, tomar bori uma vez no ano, dar amaci toda semana. Se você não cultuar o seu Ori diariamente, de nada serve. Tem um ditado popular brasileiro que cabeça vazia é máquina do capiroto. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Ou seja, se o teu Ori está desocupado, qualquer coisa serve. Qualquer coisa vai adiantar. Nós precisamos aprender a cultuar o Ori. Pai, como eu cultuo o meu Ori? Eu poderia dizer aqui oferendas para cultuar o Ori, a vela para cultuar o Ori, mas não. Nesse momento, nós vamos aprender a cultuar o nosso Ori, esse sagrado que nós carregamos. Quando você acordar pela manhã, antes de escovar os dentes, você vai se sentar sozinho, em calma, tranquilamente. Com a sua mão direita, você vai colocar no seu Ori. Tem um ritual com as águas também, eu já passo, tá? Você vai colocar a mão no seu Ori e você vai desejar coisas boas ao seu Ori. Meu Ori, acorde. Meu Ori, me coloque num bom caminho. Meu Ori, que eu não seja enganado. Meu Ori, não me engane. Meu Ori, que eu seja próspero. Meu Ori, que eu seja bom. Meu Ori, que eu tenha as melhores coisas dessa terra. Desejando ao seu Ori que ele seja positivo. Meu Ori seja positivo. Hoje nós vemos, inclusive dentro da diáspora, né, do candomblé, quanto até mesmo dentro dos neófitos de religião de Umbanda, uma busca incessante por rezas iorubanas. Eu poderia ensinar a reza iorubana? Sim. Tenha lá no Google, tá aí disponível. Mas do que adianta tu rezar uma reza iorubana dizendo Ori, Aperé, Oriô, se você não sabe o que significa? Teu Ori precisa entender o que você está falando. Então fale no português e tá tudo certo, teu Ori vai te entender. Saúde seu Ori toda manhã, dizendo, meu Ori, que você seja bom, que você seja esperto, que você me mostre o caminho do bem, que você me mostre o melhor caminho para minha encarnação. Meu Ori, que a gente não seja enganado. Meu Ori, que você me permita ser próspero. Ori, que você permita que o orixá me abençoe. Ori, que você me permita que eu tenha caminhos. Isso é a melhor coisa para você saudar o seu Ori, cultuar o seu Ori diariamente. Existe o ritual que você pode fazer pela manhã, a mesma coisa, só que com um copo de água. Você vai pegar um copo de água, colocar o seu dedinho dentro e você vai gotejar água em cima do seu Ori, dizendo água fresca, acorde o meu Ori, limpe o meu Ori, que o meu Ori ele seja positivo, que o meu Ori me dê bons caminhos. Nós precisamos aprender a cultuar a nossa divindade. Cultuar Ori é cultuar a si mesmo. Essa é a mais pura verdade. Mas não tem como você cultuar Ori
e não se tratar como sagrado. Olha a importância do que eu estou falando nesse momento. Eu estou dizendo para vocês que, ei, vocês são sagrados. Tão sagrados quanto o orixá. Tão sagrados quanto o orixá. E isso é uma verdade, porque vocês carregam ori. Certo? Então você precisa se cultuar como eu cultuo a mim mesmo, me respeitando, me amando, tendo bons pensamentos, boas práticas. Um ori cultuado não se coloca em certas situações. Um ori bem cultuado não se droga. Um ori bem cultuado vai preferir alimentos saudáveis porque sabe que aquilo não faz bem para o seu ará. E o ará, o corpo físico, ele é uma divindade, uma dádiva de Olorum para nós humanos. Existe uma frase dentro do sagrado que diz: o que Ori cria, né? O que o Ori cria, ebó nenhum desfaz. Se o teu Ori criar uma vida ruim, você pode fazer 30 mil oferendas que não vai resolver. Se o teu Ori for burucu, um Ori negativo, você pode fazer abertura de caminho de tudo quanto é jeito, você não vai ter caminho, porque o teu Ori não está permitindo que você caminhe. Se o teu Ori não for bom para você, nenhum guia, nenhum orixá vai ser bom. Nós precisamos aprender a nos cultuar, a nos tratar como sagrado, nos respeitar como sagrado, para que louvando o Ori, orixá possa nos abençoar. Certo, meu povo? Isso é Ori. Vou simplificar tudo que a gente já falou aqui e todas as enciclopédias que tem sobre Ori, porque tem muito livro hoje sobre Ori, dizendo que Ori é a partícula sagrada que torna você sagrado. Ah, então eu sou melhor que os outros. Não, você é igual, porque todos os humanos carregam Ori. Conhecendo ou não conhecendo, conhecendo orixá ou não conhecendo, sendo iniciado ou não, todo mundo tem Ori. Se tem Ori, merece respeito. Se tem Ori, tem orixá. Certo? Mas não tem como ter orixá e não ter Ori. Ori é primordial, é a centelha, é o que nos torna verdadeiramente sagrados. Que a gente aprenda a cultuar o nosso Ori, que o nosso Ori permita que a nossa vida seja próspera, que a nossa vida seja boa, que seja a melhor das nossas encarnações, que o Ori ele nos conduza em alegria, em amor, em paz, em coisas boas. Cuide do seu Ori e dos seus pensamentos. Hoje nós temos uma grande taxa, antes da pandemia, por dados, né? A cada 40 segundos, uma pessoa no planeta cometia o suicídio, atentava contra a própria vida. Depois da pandemia, dizem que desceu essa estatística para 25 segundos. Ou seja, enquanto esse vídeo está sendo gravado, quantas pessoas cometeram o suicídio? Porque o Ori está doente, o Ori está perturbado, né? Outra forma de oferendar o Ori, uma vela branca e um copo d'água. Você vai oferecer, né? Colocar o copo aqui, pegar a vela, acender, colocar aqui e dizer: Ori, eu te ilumino, que essa luz, que essa água entre no meu Ori, me dê clareza mental, limpe o meu Ori. Eu vou manter um cuidado não só com oferendas, mas lavar a minha cabeça com água de coco verde, lavar a minha cabeça com o mieró, com as ervas, com um banho de ervas. Eu vou colocar canjica na minha cabeça para que meu Ori acalme. Compreendem? Tudo isso é utilizado somente para reforçar em nós o sagrado que já está. Mas não adianta a gente fazer toda a parte litúrgica, ritualística e a gente não ter o próprio cuidado com o Ori. Hoje nós estamos numa época que tudo está virando oferenda, tudo está virando isso, e está sendo esquecido da nossa importância perante o sagrado que nós somos. Se você não cuidar do seu Ori, seu babalorixá não tem como te ajudar, seu pai de santo não tem como te ajudar, o guia não tem como te ajudar. Isso é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Às vezes a vida não tá boa, não é porque te jogaram um feitiço, é por culpa tua. É porque o teu Ori tá ruim. Pai, como que eu conserto isso? Com oferenda? Também. Mas não adianta a oferenda se você sozinho não souber cultuar e cuidar do seu Ori, dos seus pensamentos.
Tá tendo um pensamento negativo, levanta e vai fazer outra coisa. Deseja coisa boa. Às vezes a nossa mente, ela trabalha tanto que nós estamos tão desejando tanto mal pra gente ou atraindo tanta coisa ruim e nós queremos colocar a culpa nos outros, quando muitas vezes a culpa é nossa, do nosso próprio ori. Então esse vídeo ele serve de alerta para que a gente não adoeça o nosso mental, não adoeça o nosso ori, que o nosso ori ele seja ire, seja um ori positivo e não um ori buruku, que o nosso ori ele trabalhe ao nosso favor e não contra nós. E isso depende de mim cuidar do meu ori. E depende de você cuidar e cultuar o seu ori, para que o orixá possa nos abençoar. Certo, meu povo? Cuide do seu ori, cuide da sua saúde mental, porque ela é importante para o sagrado. Você é sagrado. Trate-se como o sagrado que você é. Certo, meu povo? Que meu pai Oxóssi nos abençoe, minha mãe Ansã nos dê caminho de axé, força e proteção, e principalmente que Ori permita que Oxóssi e Ansã me abençoe e lhe abençoe. Cultue seu Ori a partir de hoje, toda vez que você acordar em jejum. Cultue o seu Ori. Para simplificar, tá? Saudação a Ori. Ori, o. Ori, o. Oriô, seja positivo. Ori, seja ire, seja positivo. Fale com o seu coração todos os dias com o seu Ori e veja a mudança na sua vida acontecer. Nos vemos em breve, meu povo. Até o próximo vídeo. Que o primordial nos abençoe.